pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos discutir o que vai se chamar aqui de nova conjuntura política econômica mundial. É preciso observar que essa nova conjuntura, ela está presente principalmente nos primeiros anos do século XXI. Uma nova conjuntura onde nós iremos analisar dentro da conjuntura global, que se estabeleceu essa nova ordem global, que vai se estabelecer ali com a crise da União Soviética, com a crise da Guerra Fria. É dentro dessa conjuntura global que nós iremos analisar essa nova conjuntura política econômica mundial. A partir daí, analisando 3 pontos básicos, observando uma crise nos Estados Unidos, de repercussão internacional, uma crise que vai inclusive atingir a Europa, e na verdade ela atingiu o mundo como um todo, e a emergência da China dentro dessa nova conjuntura política econômica mundial. É evidente que quando se fala de uma crise nos Estados Unidos, nessa nova conjuntura política global, em termos econômicos, essa crise ela está diretamente relacionada ao que chamamos da atual crise do capitalismo. A atual crise do capitalismo porque ela ainda não terminou. A crise financeira de 2008, onde os Estados Unidos foi o epicentro. Os Estados Unidos vai ser o epicentro dessa crise. A crise de 2008. Uma crise que ela vai ser internacional. Uma crise financeira onde iremos observar um colapso no sistema global. Um colapso no sistema global de especulação econômica. Uma crise que se observa claramente um colapso no sistema global de especulação econômica, visando a obtenção de quê? De lucros. A crise de 2008, uma crise do sistema capitalista, uma crise que vai ter o seu estopim, ela vai ter o seu estopim com o estouro da chamada bolha imobiliária, lá nos Estados Unidos, que é o epicentro da crise. O estopim foi a bolha imobiliária. O que seria essa bolha imobiliária? Os valores dos imóveis elevou-se, ficou superior, muito acima do valor real. Então a bolha imobiliária seria, de uma forma bem sucinta, de uma forma bem específica, para que vocês possam entender, o valor do imóvel ele vai ficar superior ao valor que ele é real. Ou seja, o valor real do imóvel, vamos supor, ele é 100 mil, mas com a bolha imobiliária, ele passa a ser 150, 180 mil. Certo? Então, inclusive, quando se fala dessa crise de 2008, é preciso se falar sobre a questão dos juros. Os juros nos Estados Unidos, em 2008, na verdade, eles eram muito baixos. O que vai favorecer essa crise? E o crédito abundante. Juros baixos, crédito abundante. Isso acaba sendo elementos importantes para que você possa entender essa crise de 2008 do capitalismo nos Estados Unidos. Observe que a partir desses juros baixos, desse crédito abundante, diversos setores da sociedade passaram a hipotecar suas casas. Eles vão hipotecar suas casas para poder o quê? Investir em imóveis. Diante dessa realidade. Hipotecam para investir em imóvel. Ou seja, o mercado imobiliário ficaria altamente atrativo.
sendo inclusive alvo de quê? De empresas, investidores de todos os tipos, diante dessa realidade. Então, são elementos importantes para você entender essa crise que vai ocorrer nos Estados Unidos em 2008. Tanto prova que, diante dessa realidade, o próprio Estado, o governo, ele vai precisar aumentar o lucro. Ele precisa aumentar o lucro e diminuir o quê? O crédito, para poder controlar a inflação que vai acontecer. Diante dessa bolha imobiliária, você tem um processo inflacionário. E o Estado, para conter a inflação, o governo norte-americano, ele precisou, basicamente, aumentar o lucro e fazer a diminuição do crédito. E no momento que ele faz esse movimento, ele passou também a ser uma ameaça, em virtude da valorização do preço dos produtos, diante desse movimento que o Estado está fazendo, que o governo está fazendo. Quer dizer, o mercado ele vai esfriar. Diante dessas intervenções do governo, o mercado esfria. E os imóveis, eles passam a valer menos. O mercado que estava muito aquecido, ele vai, evidentemente, esfriar, e o preço dos imóveis vão despencar. O que contribuiu para que muitos setores que haviam feito investimentos em imóveis deixassem de pagar o quê? As suas hipotecas. E se tornaram uma espécie de subprime, ou subprime. Falando aqui em português. Né? O subprime, ou que se chama aí na linguagem anglo-saxônica, certo? No inglês como subprime. Quer dizer, tal contexto, o que acontece? Resultou em uma desconfiança no mercado. O mercado, evidentemente, ficou desconfiado. Os bancos começaram a dificultar os empréstimos, os créditos foram limitados. Houve uma diminuição da capacidade de investimento das empresas. As empresas diminuíram os investimentos. O resultado disso é que menos empregos foram gerados. Demissões em massas aconteceram. O consumo caiu. As empresas passaram a lucrar menos. E com isso, novas demissões. E nós estamos diante da crise. Ou seja, desemprego, inflação, falência de empresas, crise no mercado imobiliário. São os efeitos, evidentemente, dessa crise que os Estados Unidos vão atravessar. Uma crise que, na verdade, teve repercussão internacional. Uma crise que chegou na Europa. Essa crise atinge a Europa, como atingiu, inclusive, a América Latina, o Brasil. Uma crise que chega na Europa, principalmente porque o governo norte-americano ele vai adotar medidas lá, medidas internas, para combater a inflação, como a redução dos créditos. E isso vai fazer com que ele passe a investir menos. Capital norte-americano a investir menos dentro da Europa. Observe que o mercado financeiro mundial, diante dessa crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, o mercado financeiro mundial, ele ficou totalmente o quê? Desconfiado. Há uma desconfiança no mercado financeiro. Tendo em vista os Estados Unidos, são uma referência de empréstimo de dinheiro. Os Estados Unidos eram considerados uma referência. E diante dessa crise, há uma desconfiança se os Estados Unidos iriam ou não continuar a emprestar esse dinheiro. Quer dizer, dessa maneira, o que acontece? Que você observa lá na Europa. Quer dizer, os bancos vão criar uma série de barreiras. Eles vão limitar o crédito. Eles vão reduzir o poder de investimento das empresas. Isso não só nos Estados Unidos. Isso vai também acontecer na Europa, certo? Outra coisa, o efeito disso tudo é uma bola de neve. Uma bola de neve onde nós teremos o quê? Como resultado, a queda no consumo mundial. A diminuição dos lucros. Como nós falamos ainda há pouco, a demissão, o desemprego em massa. Ações da Bolsa de Valores despencando. Títulos sendo desvalorizados, o que leva a população, diante dessa situação, ela ficar à mercê
ela ficar, na verdade, totalmente ali à mercê de ações governamentais, de ações do Estado. Uma crise que vai, inclusive, se estabelecer a nível internacional, chegando na Europa, atingindo a chamada União Europeia, atinge a União Europeia, principalmente com impactos na desvalorização do euro. O euro vai cair de uma forma assustadora. Tá? Países europeus, certo, vão ter dívidas gigantescas. Olha o caso da Grécia, por exemplo. Olha o caso de Portugal. Olha o caso da Espanha, da Itália. São países que, na verdade, dentro da União Europeia, da Comunidade Europeia, que irão sofrer muito mais com essa crise de 2008, principalmente por conta das dívidas que aumentaram assustadoramente. Então, é uma crise internacional. Inclusive, atingiu a América Latina. Tá? Quer dizer, diante desse contexto, se nós olharmos para a China, é interessante. Porque a China, nesse contexto de crise global, a gente observa uma China que não cresceu como vinha crescendo, mas teve algum crescimento significativo por conta da sua emergência. Uma emergência que nós iremos observar, principalmente ali no final dos anos 80. A gente já começa a observar no final dos anos 80 sinais de emergência, de uma futura emergência da China. Mesmo a China permanecendo com o regime político fechado, inclusive reprimindo manifestações no final dos anos 80, como foi o caso dos estudantes na Praça da Paz Celestial, onde houve uma repressão violenta do governo comunista chinês, que ficou conhecido como episódio do massacre da Praça da Paz Celestial. Mas é preciso observar que a China, fechada politicamente, a China vai abrir a sua economia. Ela abre a sua economia nos anos 80. A China vai viver o que alguns chamam de um socialismo de mercado. Ela vai abrir a sua economia para multinacionais, tá? E o Estado chinês, como uma forma de atrair capitais estrangeiros, atrair multinacionais, o Estado ele vai o quê? Ele vai investir na infraestrutura. Ele investe em infraestrutura, ele investe em energia, ele investe em matérias-primas, mão de obra barata, ou seja, o Estado faz a modernização tecnológica. Uma modernização tecnológica que é importante para a entrada do capital estrangeiro dentro dessa economia chinesa, que é uma economia que está aberta a partir da década de 1980, onde nós teremos uma produção em massa, acontecendo. O que nós iremos observar é uma aceleração do crescimento econômico. Você começa a observar, no final do século XX, há uma aceleração do crescimento econômico chinês. Observe que o PIB chinês ele vai crescer de uma forma significativa. E os investimentos públicos vão ser importantes. Os investimentos em portos, em aeroportos, os investimentos em pontes e ferrovias vão ser muito importantes para que se possa ter essa emergência. Tá? É lógico que, por exemplo, existem novos desafios. Certo? A China, mesmo nesse processo de emergência, ela tem novos desafios. Principalmente no que diz respeito a depender, a diminuir a dependência dela em relação ao comércio externo e às multinacionais. É um grande desafio. E, ao mesmo tempo, de tentar elaborar uma economia semelhante ao ocidental,
fazer uma abertura, fazer o que muitos chamam de socialismo de mercado, ou seja, consumo interno, tecnologia de ponta, novos serviços. Quer dizer, na verdade, nós temos claramente aqui desafios. Uma economia chinesa que hoje, se nós analisarmos, tá? Uma economia que um dos grandes desafios, com certeza, é o quê? Esse avanço tecnológico. E que a China vem cada vez mais avançando pelos investimentos que estão sendo feitos. Tá? A presença, evidentemente, de uma mão de obra barata. Mas é preciso observar que essa China que está emergindo, existe também um desafio desse governo de controlar essa sociedade. Principalmente no que diz respeito, ou mesmo a esses empresários que têm negócios na China. Tá? Afinal de contas, você pode ter o seu negócio na China, você pode estabelecer o seu negócio, mas você não pode fazer crítica ao Partido Comunista. Observe que ali você tem a censura por parte do Estado. Esse Estado é um Estado de autoritarismo político. É um Estado que ele basicamente não permite as mobilizações. Ele não permite, por exemplo, o total acesso às redes sociais. Ele controla alguns sites. A sociedade chinesa, ela não tem disponibilidade a todo e qualquer site que ela quer, ao controle do Estado. Tá? Quer dizer, esse é um grande desafio para esse Estado. Tá? A questão dessa mão de obra, a questão dos avanços tecnológicos, né, de trabalhar com essa economia de mercado, ou com o que se chama de um socialismo de mercado, mas, acima de tudo, estabelecer o controle sobre essa sociedade, estabelecer o controle sobre esse capital, estabelecer o controle para que esse capital, ele simplesmente não possa se mobilizar politicamente. Para o capital não se mobilizar politicamente, no sentido de quê? No sentido de ser contrário a esse modelo político, a esse modelo fechado, a esse modelo autoritário, né? As decisões centrais que vêm do Partido Comunista Chinês. Então, é evidente que há desafios, é evidente que o processo de modernização que o Estado vem fazendo desde a década de 80 na China, ele é importante. O fato da China ter aberto a sua economia para o capitalismo internacional, o fato do Estado ter investido em infraestrutura, os investimentos do Estado, desde a energia, matéria-prima, até, por exemplo, ferrovias, aeroportos, etc., a modernização, investir também, por exemplo, em ciência, investir na educação, né? Então vai ser importante para que a China pudesse emergir como uma das grandes potências econômicas mundiais, nessa nova configuração que se tem desse mundo global. Tá? Então a China, é lógico que, por exemplo, ela tem desafios, e talvez um dos grandes desafios seja esse Estado, esse é seu controle. O controle tecnológico, o controle do capital privado, o controle da própria população. Então são grandes desafios. Além, é lógico, de uma grande quantidade da população chinesa. Nós temos, evidentemente, uma questão populacional que o Estado também se preocupa. É preocupante para o Estado. Não que necessariamente ele se preocupe, mas é preocupante para o Estado. Ok? Mas a China está aí. Diante disso, ela emergiu como uma das grandes potências. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.